Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque mais uma vez você me permite essa comunicação direta com você. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. E hoje eu quero compartilhar com você a mensagem o bem versus o mal. Ela está baseada em Provérbios capítulo 12, do 1 ao 3. E eu convido você a deixar sua Bíblia já preparada para que nós possamos então pregar essa palavra. Você que está aqui no YouTube, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira tem um vídeo novo para você. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Bem, vou deixar nos comentários deste vídeo aqui, o comentário vai ficar fixado com a minha landing page para você clicar, é o link de venda dos meus livros. Vai lá, clica naquele linkzinho ali e faz a sua compra, tá? Tenho todos os meus livros ali. Aí você escolhe a livraria na qual você quer comprar e adquire o livro. Ou me chama no WhatsApp para você comprar diretamente comigo. É nesse link que está aí nos comentários, tá? Está nesse comentário fixado aí. Clica no link, acessa lá o WhatsApp e faz a sua compra. Ou compra pela livraria. Pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar e eu vou ficar muito feliz de estar na sua igreja pregando a palavra. Vamos lá. Qual vai ser o roteiro do vídeo hoje? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre os meus livros, vou fazer um vídeo falando sobre essa polêmica, mais uma polêmica, né, no mundo gospel. Mundo gospel recheado de polêmicas. Então, mais uma. É sobre esse louvor aí, que está causando maior polêmica, esse louvor do Aue. Então, vou falar sobre isso. E vou trazer, então, a mensagem para você. Mas eu quero aqui deixar uma frase para você, tá? Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Vou repetir. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Ou seja, para que o medalhista olímpico, nós vamos ter Jogos Olímpicos de Inverno agora, nesse mês de fevereiro, já vai começar. E em 2028 nós vamos ter os Jogos Olímpicos, como sempre tem, de 4 em 4 anos. Vamos ter esse ano a Copa do Mundo. Então, quem só vê as medalhas não vê as quedas. Ou seja, não vê que foram horas e horas e horas de treinamento, renúncia. O atleta abre mão de muita coisa para poder chegar lá naquela competição e alcançar o pódio, alcançar o topo. Então, a frase tem esse significado. Grava aí. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Outra coisa que eu quero dizer para você, tá? A partir de maio eu vou começar uma nova série de vídeos de pregações. Vou falar sobre os falsos profetas. Vai ser a nova série a partir de maio. Os falsos profetas. E em breve eu vou lançar o meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Ele está na fase da preparação chamada oração. Já que o livro Deus já me deu, já escrevi, já está pronto, já fiz a primeira revisão e entra na fase da preparação, que é a oração. Antes de mais nada, a oração. Para que Deus me direcione os recursos, para que Deus me direcione a editora, para que tudo seja feito para a honra e glória do nome dele. Então vamos lá. Dito tudo isso, então fica aqui até o final que eu tenho certeza que tem muito conteúdo, tem muita coisa para sua vida ser abençoada e edificada. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você curte, comenta e compartilha, você faz com que esse vídeo tenha um alcance maior. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos,
clica aí nesse coraçãozinho para você dar o seu apoio para o vídeo, tá? Deixa o seu comentário e compartilha também. E se você não está me seguindo aí, não está me acompanhando, então clica aí, ó, para você me seguir, para você me acompanhar, tá bom? Daqui a pouco eu entro com o conteúdo da mensagem, o bem versus o mal. Relembrando que a partir de maio começa uma nova série de mensagens sobre os falsos profetas. E em breve vou lançar o meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Mas agora eu quero te apresentar esse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Esse livro é para você que verdadeiramente quer crescimento espiritual. Se você quer crescimento espiritual para a sua vida, ó, esse aqui é o livro certinho para você. Aqui eu tenho um conteúdo edificante, aqui eu tenho um conteúdo que vai abençoar a sua vida, eu tenho um conteúdo aqui que vai trazer despertamento espiritual para você, eu tenho um conteúdo aqui que Deus vai com certeza falar ao seu coração por meio deste livro aqui, tá? Ele começa muito simples com duas perguntas básicas sobre o que é o avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? E dentro do livro eu tenho 4 capítulos para trazer edificação para a sua vida. O primeiro deles, o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. O segundo capítulo, quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. No capítulo 3, por que os nossos olhos são o espelho da alma. No capítulo 4, por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Olha como é que esse livro ele foi muito bem feito, ó. Eu tenho aqui, ó, nessa primeira orelha aqui, um conteúdo bem bacana para você ser edificado espiritualmente, tá? Eu tenho aqui na segunda orelha as minhas redes sociais e tenho aqui na quarta capa também um conteúdo para Deus falar ao teu coração. Para você adquirir esse livro, aqui nesse comentário fixado aqui, você clica aí nesse link, que é o link de venda, e escolhe o livro. Tá aqui, onde você vai comprar, tá? Se vai comprar direto na livraria ou se vai comprar direto comigo pelo WhatsApp. Só me chamar no WhatsApp, tá? E outra coisa muito importante para você, pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja, eu vou ficar muito feliz em estar lá. Pelo WhatsApp, um exemplar custa R$30 mais os 20 da entrega, total de 50. Se quiser comprar 2, sai R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega. Você me faz um Pix de R$70. Quer comprar 3? R$70 sai, 23,33 cada um, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 90. A partir do 4º exemplar, cada um sai a R$22,50 mais os 20 da entrega. Um exemplo, 4 exemplares vai sair a R$90, R$22,50 cada um, mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de R$110. E você pode misturar com os outros 2 livros que eu tenho impresso aqui, que é o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e de Lodebar para Wonderland. Daqui a pouco eu vou anunciar eles 2. Então tá aqui, ó. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo para trazer edificação para a sua vida espiritual, para você que é cristão ser despertado espiritualmente, para ter uma vida espiritual séria, uma vida espiritual verdadeiramente profunda, de muita intimidade, de muita comunhão com Deus. E para você que não é cristão, que não tem religião, que não tem nada a ver com igreja, esse livro também fala com você. Ele fala com você porque eu trago para você valores éticos, valores morais, valores que vão servir para você edificar sua casa, edificar sua família. Vão servir para você realmente despertar para ver o que é que você está colocando dentro da sua casa, tá? Através de tudo, através de internet, de TV, de rádio, de jornal, de revista, de tudo. Então preste atenção, que tem conteúdo aqui para você também. No primeiro capítulo eu te explico o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. No segundo capítulo eu ainda te dou outra explicação. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares. Aí no capítulo 3 eu faço você pensar sobre por que os nossos olhos são o espelho da alma, para você pensar no que é que você está colocando na sua vida, tá? E eu fecho com o capítulo 4 falando sobre por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Viu como é que tudo isso fala com você também? Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não seja religioso, mesmo que você não
tem igreja, que não congrega em lugar nenhum. Ele fala com você também esse livro. Então, ó, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Compra ele aí. Clica aí nesse link que está aí nos comentários, tá? Esse comentário fixado aí. E seja abençoado por essa leitura. Cuide bem da sua carreira profissional. Cuide bem da sua carreira profissional é um livro pensado para que você possa verdadeiramente buscar esse crescimento profissional. É um livro pensado para que você verdadeiramente entenda que o seu crescimento profissional, ele depende muito de você, depende muito da sua atitude. Ele depende do que você está fazendo, por exemplo, do seu tempo. Por que você não está estudando para um concurso público, por exemplo? Você que está vendo esse vídeo agora aí. Por que você não senta e organiza um cronograma de tempo para você separar tempo para estudar para um concurso público? Eu tenho um capítulo aqui falando sobre administração do tempo. E eu tenho uma mensagem também, tá? Falando sobre esse assunto. Por falar em mensagem, fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. O bem versus o mal. Provérbios capítulo 11, do 1 ao 3. E outro reforço para você. Em breve eu vou lançar o livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento aí. Em breve eu vou lançar esse livro. E a partir de maio eu tenho a série Falsos Profetas. Série de mensagens para pregar para você sobre esse assunto. E grava a frase. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Tem tudo a ver com isso aqui. Carreira profissional, tá? Essa é uma frase motivacional para você pensar. Então, para você alcançar o sucesso, você tem que ralar muito, tá? Ou seja, você tem que sair agora aí, ó. Você pode muito bem usar a internet para estudar. Você está vendo meu vídeo agora. Termina de ver esse vídeo aí. Eu não sei se você está vendo na plataforma de vídeo curto, tá? Ou se você está vendo na plataforma de vídeo grande, vídeo completo. Termina de ver, tá? Veja tudo direitinho, seja edificado por essa palavra e procura na internet aí vídeo para você estudar. Se matricula numa faculdade, numa escola, para você fazer à distância. Se de repente está ruim para você sair de casa para estudar, se de repente você chega do trabalho cansado, se você acha melhor você, no conforto da sua casa, estudar, ou você tem recursos, só fazer, só colocar a mão na massa. Cuide bem da sua carreira profissional, foi projetado para você pensar nisso. Porque não adianta você só levar seu currículo para oração. Não adianta você levar seu currículo para colocar na mão de alguém, se a pessoa olha aquele currículo e não tem nenhum atrativo que possa servir para contratar você. Hoje nós temos milhões e milhões de brasileiros que estão procurando emprego. Então, qualquer coisa que diferencie positivamente o seu currículo em relação aos outros, obviamente que essa diferenciação vai contar ao seu favor. E é sobre isso que eu falo aqui. Como é que você monta um currículo, como é que você se comporta numa dinâmica de grupo, como é que você se comporta numa entrevista, como é que você vai aprender sobre apresentação pessoal, sobre marketing pessoal, sobre etiqueta corporativa, sobre desemprego estrutural, planejamento de carreira, plano B. Falei de um capítulo sobre administração do tempo, tem um capítulo sobre empreendedorismo. Então, tem tudo aqui para você crescer profissionalmente. Como é que você vai fazer para comprar? Clica aí, ó, nesse comentário que está fixado, clica nesse link e me chama no WhatsApp. Esse eu só tenho a versão impressa diretamente comigo no WhatsApp. Me chama lá e faz a sua compra. Um livro custa R$30 mais os 20 da entrega. Aí você vai fazer um Pix de R$50. Quer comprar 2? Vai sair R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega. Você me faz um Pix de 70. Vai comprar 3? Vai sair a 70, 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega. Você me faz um Pix de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um mais os 20 da entrega. Um exemplo. Se você for comprar 4, faz as contas, 22,50 vezes 4 vai dar R$90. Mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de 110. Me chama no WhatsApp para comprar, só tenho lá. E pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar. Eu não cobro nada para pregar
e eu vou ficar feliz de estar na sua igreja compartilhando a palavra com você. Fica aqui até o final que daqui a pouco tem a mensagem, o bem versus o mal. Fica aqui até o fim, hein? De Lodebar para Wonderland. De Lodebar para Wonderland é um livro que eu compartilho com você histórias reais, história de gente que deu a volta por cima, história de gente que buscou superação, história de gente que verdadeiramente se interessou em sair do fundo do poço, mesmo que tenha descido, tá? Então são 11 histórias de gente como eu e você, tá? Você vai conhecer e aprender e se emocionar, vai rir, vai chorar, vai se emocionar, vai refletir, vai aprender e vai crescer pessoalmente, vai crescer emocionalmente, vai crescer espiritualmente com as histórias de pessoas como a Catarina, a Tamires, a Elisama, o casal Felipe e Gabriela, o casal Lindomar e Jaqueline, o Júlio César, o pastor Marcelo, o Augusto, o Rafael, o Guilherme e a Gisele. 11 histórias para você ser abençoado e edificado com o conteúdo delas. Tá? Então tá aqui. Tudo isso para que você possa verdadeiramente crescer espiritualmente também, porque você vai aprender que essas pessoas, quando abriram seus corações para Jesus, elas experimentaram o que é dar a volta por cima de uma forma que seja mais tranquila, de uma forma que seja mais duradoura, de uma forma que seja mais edificante, tá? E como é que você vai fazer para comprar? Aqui nos comentários, esse comentário está fixado, clica nesse link aí, que é o link de venda, tá? Vai lá, veja a livraria na qual está sendo vendido e faz a sua compra. Ou me chama no WhatsApp, se quiser comprar diretamente comigo. Pelo WhatsApp você também pode me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. E por falar em pregar, daqui a pouco tem a mensagem, o bem versus o mal. Provérbios capítulo 12, do 1 ao 3. Fica aqui até o final. Vou começar a partir de maio uma nova série, Os Falsos Profetas. Fica atento. E, em breve, o meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento para o lançamento. Então, voltando aqui. Quer comprar o livro diretamente comigo pelo WhatsApp? Um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega. Então você vai fazer um Pix de 50 para mim. Ah, eu quero comprar dois. R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega. Você vai fazer um Pix de 70. Ah, eu quero comprar 3. Beleza, está 70. 23 e 33 cada um mais os 20 da entrega. Vai fazer um Pix para mim de 90. A partir do quarto exemplar, cada um sai a R$22,50, mais os 20 da entrega. Um exemplo, vai comprar 4, vai dar R$90, R$22,50 cada um, mais os 20 da entrega, faz um Pix de 110 para mim, tá? Então tá aqui, para que você tenha a sua vida edificada, com crescimento sólido, crescimento verdadeiro. Então fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Daqui a pouco vem a mensagem. Grava a frase. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Vamos repetir? Quem só vê as medalhas não vê as quedas. O dinheiro nosso de cada dia. Vamos falar de O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse é um livro que eu tenho na versão digital. Você vai entrar em amazon.com.br e vai fazer a sua compra, tá? Só tem lá. Vai lá, compra o livro, seja abençoado, seja edificado nessa área tão importante que é a área financeira. E ali você vai aprender que o seu progresso financeiro ele começa com a organização. E ali no livro Dinheiro Nosso de Cada Dia eu compartilho com você todo o conhecimento, todos os conceitos corretos sobre como é que você vai organizar o seu dinheiro. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você gasta, como é que você vai renegociar suas dívidas, como é que você vai evitar entrar em inadimplência. É uma situação que todo mundo passa muitas vezes, ou quase todo mundo passa, tá? Em algum momento da vida por alguma situação.
Às vezes a pessoa enfrenta uma enfermidade, às vezes enfrenta um desemprego, às vezes enfrenta o fim de um casamento, às vezes enfrenta algum imprevisto. E eu falo sobre imprevistos lá quando eu falo sobre a questão de separar um dinheiro para guardar em poupança. É necessária essa disciplina, justamente para tentar minimizar ou evitar mesmo esses imprevistos. Então, compra o livro, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre esse assunto, tá? Você vai aprender muito e você vai ter sua vida financeira edificada. E compra o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional também, porque que acontece? O seu progresso financeiro também está alinhado e atrelado com o seu progresso profissional. Porque se você tem pouco estudo, infelizmente você vai bater num teto financeiro, tá? A nível aí de você conseguir um emprego, coisa e tal. Se você não se qualificar, por exemplo, quando você abre o seu próprio empreendimento, se você não se qualificar com os cursos que tem aí, o próprio Sebrae, se você procurar, você vai ter oportunidade de fazer cursos que muitos são até gratuitos. Você tem que procurar se qualificar também, ter diferenciais, enfim. Então, o estudo está atrelado, o seu crescimento profissional está atrelado com o seu crescimento financeiro. O seu crescimento financeiro está atrelado com o seu crescimento profissional. E é isso que eu quero que você aprenda. Compre o livro Dinheiro Nosso Cada Dia, versão digital, vá lá em amazon.com.br e adquira. Clica aqui no link que você vai lá. É só clicar no link que está no comentário fixado aqui. Tá? Ou se você não estiver conseguindo clicar, você copia aí, ó, esse link e cola na URL. Inclusive tá no próprio comentário tem a instrução, tá? Só clicar aí no comentário que está fixado. Só seguir a instrução, tá bom? Então fica aqui até o final que eu vou entrar com a mensagem já. O bem versus o mal, baseado em Provérbios capítulo 12, versos 1 e 2. A partir de maio eu tenho a série Falsos Profetas para trazer para você. Série de mensagens sobre esse assunto muito importante. E em breve vou apresentar para vocês o meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento aí, hein? Então, daqui a pouco tem a mensagem. O bem versus o mal, Provérbios capítulo 12, do 1 ao 3. Vem comigo. Agora nós vamos falar sobre esse novo louvor que está causando aí nas redes sociais. Esse novo louvor está causando aí os comentários, está causando um monte de polêmica aí. Vamos lá. A fé ganhou. Pois bem, para eu poder falar sobre esse vídeo, sobre esse louvor, eu vi muitos vídeos. Como eu disse para você, digo sempre, a gente tem que pesquisar, examinar, reter o que é bom. Pesquisar mais de uma fonte, mais de uma opinião, para que você possa ter ali, ver aquilo que é consenso. Existe uma técnica que a gente aprende na faculdade de administração, quando a gente está liderando uma reunião, por exemplo, a gente aplica uma técnica chamada brainstorm, vem no nome do inglês, que literalmente significa tempestade de ideias. O que acontece? Você abre a reunião e deixa as pessoas falarem. E você vai anotando. Pode ser a coisa mais esdrúxula, pode ser a coisa mais absurda, pode ser a coisa mais imbecil, pode ser a coisa mais sem noção, pode ser a coisa mais idiota. Você vai anotando tudinho que foi falado na primeira fase da reunião. Aí você pega tudo aquilo, você analisa. Você vê aquilo que é pura idiotice, você vê tudo aquilo que é bizarrice, você vê tudo aquilo que é falta de noção, você vê aquilo que até dá para fazer, mas não tem viabilidade técnica no momento. Você vê aquilo que às vezes que a ideia é boa, na verdade a ideia é boa, mas não tem viabilidade técnica. Você separa aquilo que de repente é bom, uma boa ideia, mas não tem viabilidade financeira. E aí você, nesse filtro, você vai ficar com as boas ideias, as ideias que podem ser colocadas em prática, e a partir dali selecionar o que é melhor.
Dito isso, esse conceito básico sobre brainstorm, como eu falo para você pesquisar. Então eu vi vários vídeos, tanto de cristãos, servos de Deus, coisa e tal, eram pregadores como eu, tinha pastores, coisa e tal. E eu também vi o vídeo de um sacerdote luciferiano, que é assim que ele se identifica. É um rapaz, eu não sei o nome dele, mas ele já viu outros vídeos dele aí na internet. Ele é bem conhecido na internet. Ele é novinho, ele é branquinho, tem um cabelo comprido, preto. É possível que você já tenha visto algum vídeo dele. Então, dentro desse monte de vídeos, a maioria das opiniões, a maioria das pessoas opinou que esse louvor, chamado Auê, a fé ganhou, é um louvor que, na verdade, ele foi feito para louvar em outras religiões. Ele foi pensado com elementos de outras religiões. Então, eu quero que você preste bem atenção. Eu nunca vou incentivar aqui intolerância religiosa, nunca. Muito pelo contrário. Até porque Jesus nunca tratou com intolerância religiosa com ninguém. Jesus nunca tratou ninguém com relação à intolerância religiosa. Tá? Então, se a gente é cristão, a gente segue os exemplos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca tratou ninguém praticando intolerância religiosa. Então, isso é inadmissível, não tem nem o que discutir. A questão é, o que nós aprendemos dentro da igreja cristã é uma coisa muito importante. E eu já falei sobre isso várias vezes. Quando nós pregamos, ou quando nós cantamos, a mensagem tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que ser o centro da mensagem. Deus tem que ser o centro da mensagem. Não pode ter outra coisa, tá? E esse louvor, ele já começa que em nenhum momento Jesus Cristo é citado. Então, você não pode sair daqui e terminar de ver esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo aí agora, na plataforma vermelha de vídeo grande, fica aqui até o final, que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Por que que eu estou falando isso? Porque vou coordenar aqui as ideias, vamos lá. Eu venho falando conforme Deus vai me ministrando, me orientando. Tá? Eu não preparo roteiro pré-definido para falar. Cada um trabalha de um jeito na internet. Aqui não tem jeito melhor, jeito pior. Cada um trabalha do jeito que lhe apraz. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui para você o que eu quero dizer de forma bem clara. Primeira coisa. Esse louvor foi colocado nas igrejas como uma estratégia de Satanás para ser uma espécie de boi de piranha. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que ninguém falou ainda. Tá? Ah, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar agora. Se você não sabe o que significa a expressão boi de piranha, eu vou te explicar. Quando aqueles homens que trabalham em fazendas, os vaqueiros, os pantaneiros, que são aqueles que são habitantes lá do Pantanal Mato Grossense, você deve ter visto isso, tanto na novela Pantanal, que foi feita lá originalmente na Manchete, em 1990, como você pode ter visto também no remake da Globo de 2022. Você deve ter visto as cenas, os pantaneiros reunindo o gado e tal, passando por ali. São rios, são riachos, e isso é normal. E em outros lugares do Brasil e do mundo também é assim. O que eles fazem? Para não serem atacados quando passam, às vezes, por rios que são infestados de piranhas, eles pegam um boi, matam eles e jogam o boi ali no rio. Então as piranhas sentem o cheiro do sangue, elas vão devorar aquele boi e eles passam com a boiada. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto os cristãos estão na internet atacando esse louvor, eles estão deixando de pregar a palavra de Deus. Você vê que os vídeos só tem os ataques ao louvor. O que eu estou fazendo aqui é dizendo para você, como disse ainda há pouco e vou repetir, daqui a pouco eu vou pregar a palavra de Deus. O bem versus o mal. Provérbios capítulo 12, do 1 ao 3. Ou seja, eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus para ficar atacando o louvor, para ficar batendo nos outros. Tá? Posso me posicionar como eu estou me posicionando. Você está vendo na plataforma de vídeo grande?
fica aqui até o final, não para não, continua que daqui a pouco você vai assistir a mensagem. Se você estiver vendo na plataforma de vídeos curtos, são 3 plataformas de vídeo curto que eu coloco esses vídeos. Então você está vendo, você continua vendo, vai emendando com os vídeos, que eu já estou postando os vídeos que tem o conteúdo da palavra, tá? Você sabe que plataforma de vídeos curtos, os vídeos têm curta duração. Então você tem que acompanhar a sequência, para que você possa entender e acompanhar. Não vou deixar de pregar, tá? E é isso que eu quero chamar a tua atenção, essa é a primeira coisa. Esse louvor está servindo de boi de piranha, enquanto Satanás está introduzindo tantas outras coisas dentro da igreja que os crentes não estão percebendo, tá? Por exemplo, essa coisa de apagar as luzes do templo para ficar lá só a luz do palco, quer dizer, o altar. Eu falei palco de propósito, que eles estão transformando o altar num palco. Aí fica aquele jogo de luzes, aquela evidência no pessoal do louvor, que sim, eles ficam em evidência, porque já pegaram o costume, né? Estão parecendo artistas de música secular. Você não sabe se você está numa igreja cultuando a Deus, você está vendo um show de uma banda secular. Tanto jogo de luz, tanta parafernália, tanta coisa chamando a atenção para eles mesmo, do Ministério de Louvor. E com isso o nome de Deus vai sendo deixado de lado. E isso está passando batido em muitas igrejas. E eu não vejo o pessoal falando disso com tanta veemência, tá? Isso está passando batido, sabe por quê? Isso mexe com o ego dessa galera que está lá no louvor. E eles estão pegando o costume também, parece que está num show secular mesmo. Quando tem, eu já vi uns ministros de louvor que se empolgam, começam, sai do chão, sai do chão. Como assim sai do chão? Como assim sai do chão? O louvor não foi feito para você sair do chão. Foi feito para você mergulhar numa meditação, numa adoração, numa contrição, num quebrantamento, tá? Mas um quebrantamento de coração sincero, sem aquela manipulação, tá? Então esse apagar das luzes, muitas vezes ele é feito para manipular, para fazer a pessoa chorar, e muitas vezes a pessoa só chora na emoção. Então isso não produz arrependimento. Choro por emoção não produz arrependimento. Então isso está passando batido. Outra coisa está passando batida, como eu falei, enquanto os crentes perdem tempo criticando esse louvor, a introdução da política na igreja chegou com tudo. Então muitas igrejas deixaram de pregar a palavra de Deus, deixaram de adorar a Deus, sim, deixaram de adorar a Deus para adorar o seu político de estimação. O Bolsonaro foi o escolhido, né? Foi o bezerro de ouro que muitas igrejas colocaram dentro dos seus templos. Ah, por que você está falando do Bolsonaro? Antes que você comece a revirar os olhinhos aí. Ai, você é de esquerda, você é do PT. Não, não sou não. Não sou de esquerda, não sou de direita. Eu sou de Jesus. Já falei minha posição aqui várias vezes, tá? Então vamos parar de palhaçada, vamos ter maturidade. Se tivesse alguma igreja trocando a adoração a Deus pela adoração ao Lula, eu estaria falando as mesmas coisas, só que não tem. Aí o que algumas igrejas, muitas igrejas fizeram, foi trocar a adoração a Deus pela adoração ao Bolsonaro. Até musiquinha elas cantavam, até gesto de arminha estavam os crentes fazendo lá. Interessante que eles dizem que são cristãos, seguindo a um Jesus Cristo que sempre foi contra as pessoas andarem armadas. Ele mandou Pedro guardar a espada. Quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha daquele homem chamado Malco, na hora que eles foram prender Jesus, é só você ler o Evangelho de Lucas que você vai ver que Pedro sacou a espada, cortou a orelha desse homem chamado Malco, Jesus foi lá, pegou a orelha do homem e colocou a orelha no lugar, realizando um milagre na frente de todos eles. Se você não percebeu isso, leia o Evangelho de Lucas que você vai perceber com essa riqueza de detalhes que eu estou dando para você aqui. Pois é. Olha que contradição. Um Jesus que ainda deu uma bronca em Pedro, que Pedro não era para ter sacado a arma. Esses mesmos que se dizem cristãos fazendo gestos de arma dentro da igreja. Então isso entrou, passou batido. Outra coisa que entrou nas igrejas, passou batido, que eu não vejo também muita gente se posicionar, é com relação ao mundanismo. No louvor, um montão de gente tocando e cantando música secular. E isso também não é novidade não. Desde os anos 80 nós já tivemos isso aí.
Só o conjunto Altos Louvores pegou 3 melodias de música secular e botou letra gospel. Pegou Rock and Roll Lullaby do B.J. Thomas, botou uma letra gospel numa música chamada Erros e Plano. Procura aí que você vai encontrar. Pegaram a música My Way, super, é um clássico da música romântica, super conhecida na voz do Frank Sinatra, My Way. Tem várias regravações. O Altos Louvores pegou e botou Caminhada. E pegou I Can Wait Forever do Air Supply e botou letra cristã também. Não sei o nome dessa música como ficou na versão deles não. Mas procura aí. Vou Te Amar, ó Cristo, que é a parte que é a Estela que canta, inclusive, quando ela fazia parte do Altos Louvores. Mas procura aí que você vai encontrar. A Mariana de Oliveira pegou One Moment in Time da Whitney Houston e botou letra gospel. A Melissa, que é uma cantora gospel ligada à Igreja Universal, pegou I Don't Want to Talk About It do Rod Stewart, botou uma letra gospel. Pegou My Heart Will Go On da Celine Dion. Essa música é a música do Titanic e botou uma letra gospel. A Pamela, cantora gospel também, que foi da MK há muito tempo, pegou From This Moment On da Shania Twain e botou uma letra gospel com William Nascimento e ela gravou. E tem um cantor que é ligado à Universal, não sei o nome dele, ele pegou Hotel California da banda Eagles lá dos anos 70, botou uma letra chamada A Resposta. Ele canta Eu Hoje Encontrei a Resposta. Se você procurar, você vai encontrar o louvor, tá com essa melodia de Hotel California. E um outro cantor da Universal, se é o mesmo, não sei, eles têm a voz uma igual a outra, pessoal da Universal, então realmente não peguei o nome dele. Pegou You and I, que o Kenny Rogers canta com os Bee Gees, e canta lá, no refrão ele canta Estou aqui, Senhor. Aí, pois são algumas que eu estou lembrando de cabeça aqui, tá? Eu até já fiz um vídeo a respeito desse assunto há um tempo atrás. Então, essa história do pessoal dentro da igreja pegar música secular e botar dentro da igreja, isso não é novidade. E isso está vindo com toda a força novamente aí. Tem um montão de vídeo aí circulando mostrando essas coisas aí, tá? Um varão com a guitarra na mão cantando Tente Outra Vez do Raul Seixas, o outro lá um instrumento de sopro tocando pagode do Raça Negra, o outro com a guitarra na mão fazendo um solo de guitarra do Guns N' Roses, e por aí vai. Então só coisas assim sinistras, tá? Pois e isso está passando batido. Então o que eu quero dizer com isso tudo com relação a esse louvor em si? Eu quero que você que é cristão, para você que é cristão, de cristão para cristão, esse vídeo aqui. Qualquer louvor que não fale de Deus não é para ser cantado na sua casa, não é para ser cantado na sua igreja. Se você é o pastor da igreja, use a sua autoridade de pastor e não permita. Se você é um líder de ministério de louvor na sua igreja ou de outro departamento, se você está vendo isso, procure o seu pastor. Converse com o seu pastor. Porque você sendo uma ovelha, você pode se reportar ao seu pastor. Não é botar dedo na cara, esculachando, não. É com educação, com respeito, com argumento, mostrando ao pastor. Olha só, pastor, aqui dentro da igreja nós precisamos cantar louvores que sejam cristocêntricos. Jesus Cristo é quem tem que ser louvado, honrado, bendito e glorificado. Isso vale para as pregações também. Se você vê pregações aí que você não tem o nome de Deus sendo glorificado, sendo louvado, você não está vendo a palavra de Deus sendo ensinada, cai fora. E isso é que está entrando nas igrejas, está passando batido. Então você que é cristão, olha aqui, olhos nos olhos, de cristão para cristão, preste atenção, se liga nisso aí, tá? Esse é o centro dessa mensagem que eu quero trazer para você, tá? A questão não é você chegar aqui e, tipo assim, falar o que é óbvio, chover no molhado, falar que esse louvor, o Auê, a fé ganhou, não exalta o nome de Deus, está na cara que não exalta o nome de Deus em nenhum momento. Você
perceber elementos estranhos no próprio vídeo dessa música, é chover no molhado, tá lá. O cantor, que segundo os vídeos é um pastor, ele está vestido, está com um colar que parece uma guia. O irmão da guitarra tem umas fitinhas que são usadas em religiões de matriz afro. Tá lá, penduradinha lá na ponta da guitarra, lá, as fitinhas lá. A cantora tá usando lá um vestido vermelho. Coincidência ou não, não sei. Então, e vou trazer para dentro da Bíblia. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Vem comigo aqui, ó, de cristão para cristão. Esse louvor comete erros da ambiguidade. Eu não vou aqui nem trabalhar a questão da interpretação de texto, tá? Porque muita gente já trabalhou isso aí nos vídeos, tá? A interpretação desse texto aí, dessa letra, do que o compositor quis dizer, tá? Acho que isso é quase que um consenso. Mas tem gente que pode interpretar da forma como o próprio compositor interpretou, dizendo que o Zé e a Maria são pessoas comuns, tá? Mas enfim, você pode interpretar desse jeito, mas pode interpretar do outro jeito também. Que o Zé citado é uma entidade, que a Maria citada é outra entidade, tá? E que levantou a saia tem a ver com uma coisa ritualística de uma outra entidade, tá? E é aqui que eu quero bater de novo nessa tecla com você. A palavra de Deus não tem dois papos, não tem duas vias, não existe isso. Jesus é bem claro em Mateus 5,37, seja porém o falar de vocês sim, sim, não, não. E também está escrito na Bíblia que nós não podemos ter língua dobre. O que é língua dobre? É ter dois papos, num português claro, num carioquês bem claro, já que eu sou carioca, não pode ter dois papos. O papo do cristão tem que ser reto, é uma coisa só. Você não pode sair daqui, depois de ver esse vídeo, pensando, o que o Márcio quis dizer? Não, você tem que saber o que eu disse. Eu disse isso, isso e isso, tá? Eu não quis dizer. Você não pode sair aqui achando o que eu dei a entender ou o que eu estava pensando. Até porque só Deus conhece meu pensamento, além de mim. Então você não pode ficar conjecturando acerca do que eu estou pensando. A minha comunicação tem que ser clara e transparente. Você tem que entender. Se ficar com dúvida, volta o vídeo e vê de novo. Ficou com dúvida? Volta e vê de novo. Vai vendo de novo até você entender. Você tem que entender. Tem que ficar bem claro o que eu estou falando. Tanto agora quanto daqui a pouco quando eu entrar na mensagem, tá? E esse louvor não dá essa clareza. Não é só esse não, tem muitos. É só esse não, tem muitos. E eu não vejo meus irmãos em Cristo baterem nessa tecla não. Não vejo não. Um ou outro até fala, mas a grande maioria está deixando passar essas coisas batidas. Está cantando junto, está levantando a mãozinha junto na igreja, está aplaudindo, está se emocionando. E está passando um montão de louvor que tem uma interpretação totalmente dúbia. E isso vai contra a Bíblia. Totalmente contra, porque a comunicação tem que ser clara. Um teólogo antigo chamado Charles Spurgeon, se não me falha a memória, ele já falou sobre esse assunto, que a palavra de Deus ela tem que ser comunicada de forma clara, tanto na pregação quanto no louvor. O nome de Jesus tem que ser pregado de forma clara. O nome de Deus tem que ser pregado de forma clara. As pessoas têm que ouvir, entender que a mensagem que está sendo pregada é sobre Deus, é sobre Jesus. As pessoas têm que entender que os louvores que estão sendo cantados, eles exaltam o nome de Deus, exaltam o nome de Jesus. Então isso tem que ficar claro, não pode ficar subentendido, não existe isso. Não tem como ficar subentendido, não pode, está errado. Então qualquer coisa desse tipo dentro da igreja está errada. É sobre isso. E eu encerro aqui essa fala para que você possa entender, até porque já tem um monte de gente falando um monte de coisa sobre esse assunto. E aguarda que daqui a 1 ou 2 semanas vai aparecer outro escândalo, tá? Vai aparecer outra polêmica, outro escândalo, outra baixaria. E daqui a pouco a internet vai estar falando, pode ter certeza. Antes que você fique, mas você está jogando praga. É só você acompanhar a minha série de mensagens, o sermão escatológico de Jesus. Já preguei sobre 5 tópicos. Num deles eu falo sobre essa questão. No final dos tempos vai vir
um dos sinais do final dos tempos é a quantidade de escândalos que vai acontecer. Já está acontecendo e vai acontecer de novo. Espera, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Eu estou gravando esse vídeo na noite de sexta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Quando eu voltar aqui no dia 13 ou no dia 20, já que eu gravo sempre às sextas-feiras, aí você comenta aí se eu não estou certo ou se eu estou errado. Comenta aí se eu estou certo ou estou errado. É bem provável que na sexta dia 13 ou na sexta dia 20 eu venho aqui de repente falar sobre mais algum escândalo que apareceu aí, envolvendo alguém de dentro da igreja. Alguém fez alguma coisa errada, algum escândalo, alguma baixaria, alguma polêmica, alguma... Desculpa a expressão que eu vou usar. Alguém fez alguma merda de novo e vai ser falado aí de novo. Em português bem claro, para você entender. Deus abençoe tua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Se você não está inscrito aqui, clica nesse botãozinho aí para você me seguir, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho aí, tá? Deixa o seu comentário, deixa o seu compartilhamento. Tá na plataforma de vídeo grande? Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Então, vamos para a mensagem. Provérbios capítulo 12. Abre aí tua Bíblia. Provérbios capítulo 12. Nós vamos pregar do verso 1 ao 3. O tema da mensagem é o bem versus o mal. Antes de eu entrar na mensagem, só para te lembrar, no comentário fixado aqui no vídeo tem um link da minha landing page, o link de venda do meu livro, dos meus livros. Clica aí para você comprar, tá? Ao clicar, veja o livro que você quer, veja a livraria na qual está sendo vendido, ou me chama no WhatsApp, tá? E se quiser me convidar para pregar na sua igreja, nesse mesmo link que está aí nos comentários, nesse comentário fixado, você me chama no WhatsApp. Clicou, abriu, beleza. Não abriu? Copia o link e cola na URL para que você possa ter acesso, tá? A essa oportunidade de você comprar meus livros e me chamar para pregar na sua igreja. Por falar em livros, em breve o meu próximo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento para o lançamento, tá? E a partir de maio, a nova série sobre os falsos profetas, tá bom? E mais uma coisinha, a frase que eu quero deixar para você pensar. Quem só vê as medalhas, não vê as quedas. Quem só vê as medalhas, não vê as quedas. Ou seja, a pessoa quando chega lá, o atleta quando chega no pódio, o jogador de futebol quando ganha o título, até chegar ali, ele treinou muito, ralou muito, teve muita queda. Sim, muitas vezes queda no sentido literal, tá? Você imagina quantas quedas um goleiro teve para poder alcançar aquela defesa perfeita? Você tem ideia de quantas quedas aquele ginasta teve para poder alcançar aquela pirueta perfeita que ele faz, o movimento perfeito que ele faz, sem cair, sem se machucar, para fazer o movimento certinho? Você tem ideia de quantas quedas erradas o nadador teve até ele chegar na forma certa de cair? Você tem ideia de quantas cestas aqui o jogador de basquete perdeu até ele chegar naquela cesta perfeita dos 3 pontos? Você tem ideia de quantos levantamentos errados o levantador deu no vôlei até ele chegar no levantamento certo para o outro vir e fazer o saque certinho? Então, é muito treino, muita dedicação. Então, grave essa frase. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Então, se liga nisso. Então, abriu tua Bíblia aí? Provérbios capítulo 12, do 1 ao 3. Vamos lá, a partir de agora. O bem versus o mal. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. Verso 2. O Senhor abençoa o homem
que pratica o bem, mas condena o homem que planeja, o homem que vive planejando o mal. Verso 3. A maldade nunca produz uma vida fácil e bem-sucedida, uma vida feliz e bem-sucedida. Mas a justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. Que Deus abençoe essa palavra e que Ele continue falando aos nossos corações. Vamos meditar nesse texto dentro desses minutos aqui que nós temos para poder pregar essa palavra. O bem versus o mal. São dois lados opostos, né? São essas duas naturezas que existem dentro de qualquer ser humano. Paulo fala sobre isso. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Paulo fala sobre isso aí. Entendeu? Todas as coisas na vida, elas são questões de escolhas. Inclusive, o meu próximo livro vai se chamar Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, porque eu vou falar muito sobre esse assunto aí. Obviamente que é sobre a vida de Sansão e nós vamos falar muito sobre essa questão das escolhas. Mas vamos lá. Então nós, durante a nossa vida, temos todas as condições de escolher como nós vamos conduzir a nossa vida, em todas as áreas, tá? Se nós vamos escolher fazer o certo ou se nós vamos escolher fazer o errado. Se nós vamos escolher fazer o bem ou se nós vamos escolher fazer o mal. E hoje em dia nós estamos vendo no meio cristão, principalmente no meio cristão, nós estamos vendo algumas coisas assim, tipo as pessoas errarem e jogarem a culpa no outro. Muitas vezes elas jogam a culpa no diabo, jogam a culpa na outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa casada que trai o seu cônjuge, um marido que trai a mulher, ou a mulher que trai o marido. Ela joga a culpa no cônjuge, ele joga a culpa no cônjuge, ele joga a culpa na mulher que deu mole para ele, ela joga a culpa no homem que seduziu ela. Então, eles não têm coragem de encarar a própria face diante do espelho e reconhecer que foram eles que escolheram errado. Então, o bem e o mal, eles fazem parte da nossa natureza. Nós temos um louvor antigo aí daquela dupla Alex e Alex, quando eles cantam sobre o impostor, o nome do louvor. A letra dele é bem interessante, quando ele fala que o impostor que está dentro dele quer se manifestar. O impostor, o velho homem, quer se manifestar. E isso com certeza já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com você aí, que é cristão, está vendo esse vídeo. O velho homem, aquela velha natureza quer se manifestar numa hora de estar chateado com alguma coisa. Aquela velha natureza quer se manifestar, quer resolver do próprio jeito, sabe? Quer partir para a ignorância, quer partir para a baixaria, quer partir para a pancadaria, quer resolver como resolvia antigamente. Aquela velha natureza de que quer, numa noite de sexta-feira, quer sair para uma balada, quer tomar um chopinho, quer tomar um vinhozinho, quer ir para uma boate, quer dançar. Era o cara que era acostumado a pegar a mulher sexta-feira, noite de sexta-feira, na balada. Nesses tempos de hoje é muito mais fácil pegar a mulher do que em décadas passadas, é muito mais fácil. O homem não precisa fazer muito esforço. Acho que às vezes não precisa fazer esforço até nenhum. Vocês vão me desculpar a minha franqueza, mas muitas vezes o cara não precisa fazer esforço nenhum. Ele está quieto no canto dele, aparece. O cara não precisa mais exercer a arte da sedução, a arte da conquista.
E a mulher também, às vezes a mulher está na dela, só quer, não está procurando nada, mas fica aqueles caras ali em cima, sabe? Em cima, que nem abelha em cima do mel. Também isso acontece. Aí o que acontece? Então essa velha natureza muitas vezes ela começa a aflorar. Agora, nós temos que aprender a ter domínio próprio sobre o fruto do Espírito. Tá? Eu preguei há muito tempo sobre esse assunto. Eu vou voltar aqui nesse assunto, pregar novamente sobre isso. Sobre o fruto do Espírito. Nós temos que aprender a ter controle. Então, essa mensagem, o bem versus o mal, vamos analisar aqui verso por verso para nós entendermos a dicotomia, né? A oposição, o antagonismo entre o bem e o mal, para que nós possamos realmente crescer espiritualmente com esse conteúdo dessa mensagem. Vamos lá, verso 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. Aqui você vê duas pessoas totalmente diferentes. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. Bem, como eu disse ainda há pouco e repito, todos nós estamos sujeitos a cometer erros, inclusive eu e você. Todos nós estamos sujeitos a falar alguma coisa que não deveríamos ter falado, estamos sujeitos a fazer algo que não deveríamos ter feito, estamos sujeitos a pensar algo que não deveríamos ter pensado, estamos sujeitos a não falar algo quando nós deveríamos ter nos posicionado, nos falado. Estamos sujeitos a não pensar algo que deveríamos ter pensado, imaginado, planejado, até mesmo maldado para evitar decepções, sofrimentos, maldado no bom sentido, previsto ali, tido a malícia de ver que uma situação errada estava acontecendo, vindo na nossa direção. Tínhamos que ter pensado antes e não pensamos. E também muitos de nós em algum momento também já deixamos de fazer alguma coisa, tá? Quando deveríamos ter feito, tá? Ou seja, muitas vezes tomamos decisões erradas. Quando somos verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amamos a disciplina. Por quê? Porque nós amamos o conhecimento. Ou seja, nós aceitamos a disciplina. Nós aceitamos quando vem alguém usado por Deus para nos repreender. Tá? Eu levo de boa. Se eu cometer um erro, cometer uma falha, e vier um irmão, servo de Deus, me chamar no canto, ó, Márcio, você errou aqui, ó, você vacilou aqui, você falou alguma coisa que não devia ter falado aqui, você fez isso aqui que você não deveria ter feito. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, tá? Eu jamais ficaria chateado com alguém que vem me chamar a atenção de forma honesta, correta, espiritual, sem querer me esculachar, sem querer baixar o nível, chamando a atenção, mostrando a palavra de Deus como é que funciona, tá? Mostrando, até para eu aprender, tá? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Lembra do profeta Natan, que foi chamado para advertir Davi com relação àquele combo de pecados que Davi cometeu? Adultério, tinha mentira, tinha conspiração, tinha homicídio, tinha um pacote completo. Era um combo de pecados que Davi cometeu. E o profeta Natan recebeu essa missão espinhosa, de dizer para aquele rei, que era o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Foi esse homem segundo o coração de Deus que deu esse mole. E Natan foi repreendê-lo. E Davi era um rei. Ele baixou a cabeça, chorou e entendeu. Ele amou a disciplina. Ele amou aquele conhecimento ali. Ele entendeu a gravidade do que ele cometeu. Ah, mas como é que você pode garantir que ele entendeu? Lê o Salmo 51. Já falei isso em outros vídeos. Vai lá, lê o Salmo 51 que você vai ver a confissão de Davi, de ponta a ponta.
a consciência que ele adquiriu com a gravidade dos pecados que ele cometeu. Lê o Salmo 51 com toda atenção. Aí depois você vai ler o Salmo 32, que você vai ver a certeza que Davi recebeu no coração dele de que Deus perdoou ele. Tá? Aí você vai dizer, mas ele passou por um montão de coisa depois. Tem que aturar as consequências. O perdão de Deus é uma coisa. Ele vem para mim, vem para você. Agora, junto com o perdão, tem as consequências. Ora, bolas, como é que você quer fazer uma coisa errada, pede perdão, recebe Deus perdão e não quer passar pelas consequências? E quais serão as consequências? Vamos lá, português bem claro aqui, para ninguém ficar ofendido, eu vou me colocar como exemplo, como eu costumo fazer nas situações mais polêmicas. Vamos lá. Cometi um erro no meu casamento, cometi adultério, vamos lá. Confessei meu pecado, pedi perdão, coisa e tal. A minha mulher perdoou para o bem dela, ela perdoou. Beleza, para não guardar raiva de mim. Agora, ela pode muito bem, eu não quero mais permanecer casada com você não, quero o divórcio. Eu vou ter que aturar a consequência. Vou ter que aturar. Uma pessoa que vive a vida, vamos lá, eu vivi minha vida por toda zoada no pecado, toda zoada, passei um tempão na minha vida zoando no pecado, bebendo pra caramba, bebendo mesmo com força. Aí me converto, me torno um servo de Deus, coisa e tal. Aí descubro que eu tô com o fígado todo zoado, com cirrose hepática. Deus me perdoou, eu recebi Jesus no meu coração, Ele me perdoou, me restaurou, me transformou, me deu uma nova vida, mas a cirrose hepática não é retaliação, é consequência do monte de erro que eu cometi. Então, é uma coisa, outra coisa, outra coisa, como a gente costuma dizer, tá? Perdão de Deus é uma coisa, consequência é outra. Então, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. Aí você já percebe a diferença, tá? Quando você vê que uma pessoa está errada, você está mostrando que aquela pessoa está errada, e aquela pessoa não aceita a repreensão, você já sabe que você está lidando com um tolo, tá? Ele se acha muito cheio de si, não aceita ser repreendido, não aceita que ninguém mostre a ele que ele está errado. É muito ruim você lidar com gente assim. É muito ruim você lidar com gente assim. Você mostrar... Eu me lembro, eu vivi uma situação dessas, foi com um pastor, inclusive. Eu percebi, eu estava naquela igreja tentando ajudar. Eu estava até pensando em fazer parte daquele ministério. Isso foi por volta de 2013. Estava recém-chegado na cidade onde eu fui morar. Pensei, eu estava ajudando ali aquele ministério, coisa e tal. Era um ministério que estava começando. Eu percebi que tinha um irmão ali que estava querendo dar uma rasteira naquele pastor ali para tomar o ministério. Eu percebi. Eu falei com aquele pastor, ele me deu um fora. Porque ele disse que era ele que sabia das coisas. Eu falei, tá bom, você que sabe. Não demorou muito, tipo um mês depois, sei lá, aconteceu exatamente o que eu tinha dito a ele que ia acontecer. Mas pelo menos ele teve a humildade de me pedir perdão. Esse teve a humildade de me pedir perdão. Reconheceu no meio da igreja, inclusive falou, o Márcio foi o único que me avisou e eu tratei ele mal, eu não quis ouvir. Aí eu volto no tempo, alguns anos antes, foi em 2006. Foi em 2006, isso mesmo. Tem 20 anos. Eu estava em outro ministério, avisei o pastor. Queria ter problema com o irmão lá.
O irmão estava extrapolando, era o vice-presidente dele, era o primeiro vice-presidente, eu era o segundo. Eu era diácono, eu avisei. O pastor me deu um fora na frente dos diáconos todinho, me deu um fora. O de 2013 me deu um fora em particular, mas o de 2010 me deu um fora na frente, 2006 me deu um fora na frente de todo mundo, na frente dos diáconos todinho lá. Eu fiquei com a cara grande, né? Pô, quem é que gosta de ficar tomando fora? Com 40 anos de idade que eu tinha na época, ficar tomando fora, pô, ninguém merece. Engoli aquele fora, fiquei quietinho. Passou-se um tempo, papo de uns 5 meses depois, sei lá, aconteceu. O cara aprontou mesmo, aprontou de forma tão grande, o pastor teve que reunir às pressas os diáconos. Aí me dirigiu a palavra, né? Eu era o presidente dos diáconos. Me perguntou se eu queria falar alguma coisa. Eu só disse 2 palavras. Eu avisei. Ele ficou quieto. Não tinha mais o que dizer. Eu só falei isso. Eu avisei. Então, o tolo. Então eu vi que esse era um tolo. Esse era um tolo. Esse pastor era um tolo. Não, porque está vivo e continua tolo. Continua um tolo. Totalmente tolo. Está mais velho, está mais tolo ainda. O tolo odeia a repreensão. Entendeu? O tolo odeia a repreensão. Vamos para o verso 2. O Senhor abençoa o homem que pratica o bem, mas condena o homem que vive planejando o mal. O Senhor abençoa o homem que pratica o bem, mas condena o homem que vive planejando o mal. Vamos lá. Nós estamos vivendo num mundo que está cada vez assim mais de cabeça para baixo. As pessoas erradas, parece que elas estão sendo premiadas. E as pessoas que agem da maneira certa, muitas vezes são desvalorizadas. Por exemplo, quando fazem uma inscrição, por exemplo, para trabalhar como professor contratado numa prefeitura. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho e ele tocou nesse assunto. Você vê que tem prefeituras que essa inscrição é pura mutreta. Por quê? É alguém que está lá, que se inscreveu, conhece alguém que está lá dentro, que conhece algum político que manda lá dentro, e aí de repente ganha pontos que não deveria ganhar, e às vezes faz mutreta, faz maracutaia, faz tramóias e consegue prosperar. Mas um detalhe é que essas coisas elas não vêm de hoje. Davi, lá no Salmo 73, se não me falha a memória, ele questiona isso com Deus. Ele fala sobre a prosperidade dos ímpios, ele fala como é que ele está desanimado, ele vê os ímpios prosperando, coisa e tal, mas aí ele cai na real e vê que a melhor coisa para ele é estar na casa do Senhor. Só você ler, está lá no Salmo 73, se não me falha a memória, você vai ver esse dilema de Davi. E esse dilema muitas vezes acontece no dia de hoje. A gente tenta fazer o bem, a gente tenta, por ser do bem, como a gente costuma dizer, pô, o fulano é do bem, o fulano vive para fazer o bem, né? O Senhor abençoa o homem que pratica o bem. Então, tipo assim, eu quero que você tenha certeza de uma coisa, você que está me ouvindo agora aí, você que está me vendo agora. O Senhor, Ele abençoa você. Ele sabe o quanto você pratica o bem. Ele sabe que você é uma pessoa boa. E só o fato de você estar com vida e com saúde, você está sendo abençoado pelo Senhor. Você pode nesse momento até estar passando por uma situação que momentaneamente não está legal. Eu, nessa noite de sexta-feira, 16 de fevereiro de 2025,
eu estou às voltas com uma situação aqui que não está legal para mim, mas eu confio na providência do Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar do assunto. Então, por mais que seja difícil, eu estou aqui pregando a palavra nesse momento, porque eu creio que Deus vai entrar com a providência em meu favor. Ele sabe do que eu estou precisando. Ele sabe qual é o assunto ao qual eu me refiro. Então eu creio que, como o Senhor tem me abençoado até aqui, esse espaço no qual estou gravando esse vídeo é o resultado de uma tremenda bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida, sem eu ser merecedor, porque eu não sou merecedor de nada. Mas esse espaço aqui é o espaço que verdadeiramente Deus preparou para mim, para eu estar aqui fazendo esse vídeo. Então eu confio que Ele está cuidando de mim. Como diz o louvor da Isadora Pompeu, tá? Procura aí, Deus está cuidando de você, o louvor da Isadora Pompeu, acho que ele tem esse nome, tá? Então isso é muito forte, muito forte. Não fica preocupado se você estiver passando por momentos complicados, porque eles fazem parte da trajetória da vida. O próprio Senhor Jesus nos fala: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mesmo Jesus nos faz o convite: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nunca prometeu que nós seríamos isentos de problemas, tá? E não só Jesus falou sobre isso. Lá no Antigo Testamento nós temos o Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele não disse que o Senhor livra de algumas, ele não disse que o Senhor livra de poucas, ele não disse que o Senhor livra de muitas. Ele disse que o Senhor livra de todas as aflições. Elas podem ser muitas, mas o Senhor livra de todas. Então nós temos que ter essa certeza de que a partir do momento que nós somos pessoas boas e praticamos o bem, o Senhor nos abençoa, mas o Senhor condena quem vive planejando o mal. Você pode ver que uma pessoa que vive planejando o mal, essa pessoa não tem paz, essa pessoa não vive em paz, essa pessoa está sempre olhando para um lado, olhando para o outro, porque ela sabe que ela fez parada errada, ela sabe que ela fez coisa errada, ela sabe que ela machucou alguém, ela vive sobressaltada, porque ela vive esperando que alguém vai devolver para ela o mal que ela fez para alguém. Não importa em qual área seja, tá? Num relacionamento, num casamento, o marido que trai a mulher, ele não vive em paz, porque ele sabe que a qualquer momento a mulher pode descobrir, a amante pode caguetar, e ele também sabe que ele corre o risco de, se ele for descoberto, a mulher dele, a esposa, ao invés de separar, devolver um chifre com outro chifre. Ele sabe que pode acontecer, porque do mesmo jeito que ele engana, ele sabe que ele pode ser enganado também. Então ele não vive em paz. Então aquele que vive planejando o mal, ele não vive em paz. O Senhor condena. A própria condenação de Deus está aí, dessa pessoa não ter paz, não viver em paz. A pessoa que desvia dinheiro no local que trabalha, ela fica com medo de uma hora ela ser pega, e por aí vai. São várias e várias situações. Então a maior condenação que o Senhor dá, enquanto essa pessoa está em vida, essa pessoa não tem paz, essa pessoa não tem vida, não tem sossego, ela não dorme. Se estiver envolvida em parada mais errada ainda, ela sabe que a qualquer momento pode aparecer alguém com o pé na porta, sabe? No sentido literal, para levar para ficar hospedado naquele hotel especial que tem banho de sol só 1 horinha por dia, onde a pessoa vê o sol nascer, né? Então essa pessoa não vive em paz, não vive, porque ela sabe que ela tem a condenação do Senhor. E a pessoa que conhece a palavra de Deus e que nessa hora está afastada dos caminhos do Senhor, ela sabe que a trombeta vai tocar. Nós estamos pregando, inclusive,
a série sobre o sermão escatológico de Jesus. No curso de teologia que eu faço, eu estou estudando justamente sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós estamos chegando no fim dos tempos. Então a pessoa sabe, a qualquer momento a trombeta vai tocar, então ela sabe que se ela ficar, ela já sabe que deu ruim. Ela já vai saber que deu ruim. Quando ela perceber que determinadas pessoas não estarão mais aqui, quando for feito o arrebatamento, essa pessoa vai entender que deu ruim. Sobre isso. Vamos para o verso 3 e vamos caminhar para o final. O 3. A maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida, mas a justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. Então vamos lá. A maldade nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida, como eu acabei de falar. Qual é o resultado da maldade? Vamos lá. 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil. A tentativa de golpe militar foi absurda. Só não houve morte naquele dia, porque com certeza a mão de Deus entrou ali e impediu que houvesse uma tragédia com mortes. Se tivesse algum policial destemperado, destrambelhado, alucinado, aloprado e resolvesse dar tiro em cima e houvesse morte, a gente hoje poderia estar falando de coisas muito mais graves, muito mais sombrias. Mas a mão de Deus impediu que houvesse morte naquele dia. Então muitos daqueles estão na cadeia. Inclusive o chefe, o cabeça de tudo. Esse não está na papuda, está na papudinha. A papudinha é um hotel, né? Tem ar-condicionado na cela, pode receber visita todo dia. Mas tá aí, ó, o resultado da maldade é esse aí. É exatamente esse aí. Ali não tinha inocente. Não eram velhinhas inocentes com Bíblia na mão que foram para lá, para Brasília, não. Eram terroristas que foram lá para quebrar tudo. Porque se estava com a Bíblia na mão, por que fizeram cocô na mesa do ministro lá, do ministro do STF? Então não eram velhinhas inocentes com a Bíblia na mão. Se eram pessoas inocentes, por que roubaram a bola autografada que o Neymar deixou lá de presente lá para ser exposta no museu lá que tem lá? Se eram pessoas inocentes, por que destruíram uma relíquia lá, que era um relógio lá, que era uma raridade? Por que destruíram? Por que urinaram nos carpetes lá do STF, lá do Congresso? Por quê? Por que fizeram aquela baderna, se eram inocentes? Então, o resultado da maldade é esse. Aposto com você que essas pessoas agora estão lá pensando. Elas estão presas, tem uns que estão há 3 anos presas, né? Porque muitos foram presos no mesmo dia. Vamos lá. Valeu a pena? Será que valeu a pena? 3 anos preso, 2 anos preso? Vamos lá. E em outras e outras situações. Estou dando um exemplo só, mas temos muitos outros exemplos aí para falar. Que a maldade, ela nunca produz uma vida feliz e bem-sucedida, tá? Mas a justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. A justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. Ou seja, o homem, o ser humano, que verdadeiramente procura viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida que busca a oração, que busca a palavra de Deus. Esse livro aqui, ó, Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, tem tudo isso para você, para que você possa alcançar essa base, para que você tenha uma vida bem-sucedida, uma vida sólida, tá? Uma vida pautada em valores cristãos, uma vida pautada em valores éticos,
uma vida pautada em valores espirituais, uma vida pautada em valores morais. Isso. Uma vida, aquele que é um servo de Deus, ele busca a orientação de Deus. Um servo de Deus, ele busca a orientação do seu Pai. Um servo de Deus, ele busca fazer a coisa certa. Um servo de Deus, ele busca verdadeiramente andar em justiça e em retidão diante de Deus. Porque ele sabe que a justiça dá a ele essa base para ele ter essa vida feliz e bem-sucedida, essa vida equilibrada, essa vida sólida. Então, a palavra que eu tenho para você, para fechar, é a seguinte: se você quer ter uma base sólida, equilibrada em todas as áreas da sua vida, pratique a justiça, tá? Pratique o bem. Abra o seu coração para Jesus. Permita que Deus seja o centro da sua vida. Permita que Deus exerça o controle sobre a sua vida. Quando Deus exerce o controle sobre a nossa vida, nós sabemos para onde estamos indo, tá? Mesmo que aparentemente não consigamos entender o que está acontecendo, mas nós sabemos que Deus está no controle, nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Quando nós oramos, nós buscamos base sólida, porque nós conversamos com Deus, nos derramamos diante dele, choramos diante dele, clamamos a ele. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós recebemos o alimento que a palavra nos traz, a libertação que a palavra nos traz, a transformação que a palavra nos traz. Ou seja, a vida cristã é totalmente ao contrário do que está sendo pregado por aí. Ainda há pouco eu falei sobre essa polêmica desse louvor aí do Aue, que está uma mistureba de evangelho com outras religiões, com outras crenças. Nós estamos vendo dentro da igreja uma secularização ou uma mundanização, tá? Você não consegue mais enxergar a diferença entre quem é servo de Deus e quem não é. Não é pela roupa, não. Não é a roupa que diferencia, não, tá? Não é a roupa que diferencia, não. Quer dizer, é uma meia-verdade. Um servo de Deus, uma serva de Deus tem cuidado com o que veste, tá? Mas não é essa a questão principal. Porque tem muita gente que pode vestir a melhor roupa e o interior é podre. Jesus chama essa gente de sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro tem podridão. Então, essa não é a questão. A transformação ela vem de dentro para fora. Então, o Evangelho transforma. A palavra de Deus ela transforma. Então, a gente se achega do jeito que a gente está. Beleza. Esse é o centro da pregação. Então, você vem como você está. Agora, permita que Deus faça parte da sua vida, porque você jamais será como você era quando você tem um encontro com Jesus. É só você procurar na internet a entrevista do ator Dudu Azevedo, que foi o ator que representou Jesus na novela da Record, que foi sobre a vida de Jesus. Você vai ver a entrevista dele falando que não tem como ele ser a mesma pessoa depois de ter estudado sobre Jesus, porque para ele poder interpretar Jesus, ele estudou a Bíblia, estudou muito sobre a vida de Jesus. E ele falou, a própria boca, procura na internet que você vai ver a entrevista dele, que não tem como ele ser a mesma pessoa que ele era depois de ter tido esse encontro com Jesus. Não há como. Você pega Lucas 19, Zaqueu, na mesma hora que Jesus mandou ele descer daquela figueira, porque Jesus falou para ele: eu vou dormir na sua casa, eu vou repousar na sua casa. Na mesma hora Zaqueu falou: pô, o que eu roubei eu vou devolver em dobro, o que eu fraudei eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, a transformação foi ali, ó, pum, na hora. A mulher samaritana de João 4, João 8 é a mulher adúltera. A mulher samaritana de João 4, quando bateu de frente com Jesus, quando Jesus falou para ela: traz o teu marido, ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: você disse certo, você já teve 5 maridos e esse não é seu. E aí ela entendeu o tamanho da burrice que ela estava fazendo com a vida dela, e ela saiu anunciando que havia encontrado o Messias. Ela saiu anunciando, foi uma das primeiras evangelistas que nós conhecemos.
Ela saiu anunciando que havia encontrado o Salvador, havia encontrado o Redentor, havia encontrado o Messias. Pois é. Então não há como, tá? E é esse convite que eu deixo para você que você pratique o bem, para que você permita que Deus faça parte da sua vida, para que você pratique a justiça, para que você verdadeiramente baseie sua vida em valores sólidos, em valores éticos, valores morais, valores espirituais, algo sólido, equilibrado, e que eu tenho para você nesse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Acidentes acontecem, é uma pregação assim ao vivo, não é editada, isso acontece, tá? Vou deixar do jeito que tá, não vou editar não. Até porque se eu estivesse no púlpito de uma igreja e acontecesse um acidente como esse, não ia ter como editar ali na hora. As pessoas estariam ali no templo e iriam ver o acidente. Então, é isso. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e a mensagem de hoje foi o bem versus o mal. Provérbios capítulo 12, do 1 ao 3. Desejo que Deus abençoe sua vida e continue falando ao seu coração. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Desejo que Deus continue ministrando sobre sua vida. Vamos recapitulando. Você que está aqui no YouTube, toda sexta-feira tem um vídeo novo para você. Clica aí para você se inscrever no meu canal, clica no sininho para você receber as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo lá, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário que seja relevante e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está no Quai, no TikTok, no Instagram, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos e atravesso a semana indo até a quarta-feira. Olhe a hashtag de todos os vídeos para você saber se é a parte 1, parte 2. Acompanhe na sequência para que você entenda o conteúdo da mensagem como um todo. E não se esqueça de clicar nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe o seu comentário relevante, tá? E compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. E clica nesse botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar. Isso vai ser muito bom. E assim, esse vídeo vai ter o alcance. Então vamos lá. Frase: quem só vê as medalhas não vê as quedas. Vamos repetir. Quem só vê as medalhas não vê as quedas. Por trás das medalhas tem a renúncia, tem o esforço, tem o treinamento, tem as quedas no sentido literal, entendeu? Tem muitas e muitas coisas que vêm por trás até que a pessoa chegue ao pódio. Então muitas vezes você fica admirando aquele atleta, caraca, ele é bom pra caramba, mas e lá atrás, tudo que ele passou para chegar ali, naquele resultado, naquele máximo ali no pódio? Pois é, quem só vê as medalhas não vê as quedas. Então aprenda que para você conseguir alguma coisa você vai precisar se esforçar, seja em que área for. Pode ser na área espiritual, você quer bênção de Deus para sua vida espiritual, então você vai ter que se esforçar, vai ter que orar mais, vai ter que ler mais a Bíblia, vai ter que jejuar mais, vai ter que fazer mais propósitos, vai ter que fazer mais renúncias, você vai ter que abrir mão de certas amizades. Pois é. Então não vem uma vida espiritual lá em cima, saudável lá, comunhão com Deus, não vem sem esforço. Não vem. Não vem. Você quer melhorar de vida financeiramente? Então você tem que estudar para ter uma profissão, para ter um bom negócio. Você tem que correr atrás, melhorar seu patamar. Vamos lá. Você quer ter um casamento legal? Você tem que melhorar, fazer sua parte, se cuidar em todos os sentidos. Então não tem como você conseguir alguma coisa sem ter esforço. Então quem só vê as medalhas não vê as quedas. Grava isso aí. Outra coisa, para fechar, aqui nos comentários fixados nesse vídeo aqui, clica nesse link aí, que é o link de venda do meu livro. Vai lá, faz a sua compra através da livraria ou através do WhatsApp, tá? Que é diretamente comigo. Pelo WhatsApp também você pode me convidar para pregar na sua igreja, não cobro nada para pregar, vou ficar muito feliz de estar aí. Outra coisa, a partir de maio, uma nova série de vídeos, uma nova série de mensagens sobre os falsos profetas. A partir de maio, fica atento.
E em breve, meu novo livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Fica atento ao lançamento. Dito isso, espero você no próximo vídeo, na próxima semana, se assim Deus me permitir estar aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.